Olá, pessoal. Estou aqui para dividir com vocês mais um pouquinho do entendimento que tenho acerca do estudo do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel e de Chico. Hoje no 13º capítulo, intitulado Filhos. É um capítulo que vem falar diretamente com os pais. Então, Emmanuel, já no primeiro parágrafo, já nos esclarece sobre isso. Ele diz assim: nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Então, as crianças são confiadas a nós para que nós possamos zelar delas, que nós possamos reeducá-las. Elas trazem sim impressas nela tudo aquilo que elas já vivenciaram, tudo aquilo que elas já aprenderam em outras existências. Só que quando elas nascem, ele dá até aqui um exemplo de um filme de máquina fotográfica. É como se ela viesse com um filme limpo, né? Então ela tem aquelas marcas do passado, só que ela vem desse renascimento que a gente fala, inclusive, que até os 7 anos a criança fica com um pé aqui, um pé no plano espiritual, né? E depois é que ela vai realmente assumindo aquilo que ela já traz. Mas antes ela tem o tempo necessário para que nós possamos imprimir nelas a nossa moral, né? Então as crianças, já no Evangelho segundo o Espiritismo já fala, Deus nos confia os filhos, né? Ele nos empresta esses filhos, nos confia, para que a gente possa ajudá-los na sua evolução espiritual. Então a responsabilidade dos pais, dos professores que convivem com essas crianças também é muito grande, porque a gente tem que modificar. Se ela já tem um instinto, já que a gente percebe já desde criança, uma criança muito brava, uma criança que às vezes gosta de bater, que apresenta uma certa maldade ali, a gente precisa corrigir esses ímpetos da criança, porque eles não são do nada, não é que eles não apareceram do nada, não, isso já está nela, só que ela tem esse tempo de chance, vamos dizer assim, dos pais imprimirem nelas um novo olhar, um novo perfil, ajudá-la a traçar uma nova versão de si mesma quando assim adulta ela estiver. Então, uma responsabilidade imensa que nós temos com os filhos. E é isso que Emmanuel está dizendo aqui nesse capítulo, né? Ele está dizendo nesse capítulo que nós não podemos deixar as crianças à mercê de moldes. Então, nós não podemos deixá-las realizarem aquilo que elas acham, que querem, que é bom. Porque o livre-arbítrio das crianças, ele é de nossa responsabilidade até certa idade, né? Então, elas não têm um livre-arbítrio próprio. Nós temos que conduzir esse livre-arbítrio até onde a gente alcança, até onde a gente consegue, né? Depois elas se tornam adultas e o que nós tivemos a oportunidade de fazer, teria nessa idade, nessa infância, adolescência, que a gente tem a condição de estar conversando e ajudando, porque depois que elas já pegam a fase adulta, aí o que nós conseguimos imprimir tá ali, porque ela vai começar a trazer os seus reflexos também, se a gente não conseguiu modificar esses reflexos, né? Então, inclusive, eles falam que tem um parágrafo que ele diz assim, olha, tratá-los, né, tratar os filhos à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhe desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo
dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. Então, quando a criança traz aquelas marcas dela, a nossa função é sim educá-las, é sim modificar o seu jeito de pensar e de agir. Então, nós temos que ter a autoridade sobre as crianças, a autoridade levando sempre, cortando as arestas, né? Como tem o ditado que diz, corte pela cabeça antes que o mal cresça, né? Corte a cabeça antes que o mal cresça. Então, a gente tem essa grande responsabilidade de direcionar esses filhos que vêm, né? Que se juntam a nós, né? Nesses impositivos da lei divina. Eles retornam, porque nós estamos todos envolvidos um com o outro, né? Então, eles retornam para nós e nós temos essa responsabilidade com os nossos filhos. Avós que cuidam dos seus netos, professores na escola, né? Os professores também têm que ter uma autoridade sobre a criança, né? Nesse quesito da educação formal que se pede nas escolas, é de grande responsabilidade também os professores e todos aqueles que estão envolvidos com a criança. Então, mais uma vez, ele encerra o texto dizendo: é assim que toda criança entrega a nossa guarda, é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhe noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa a incorporar-nos os reflexos, troféus que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver na função de herdeiro de nossas próprias obras. Emmanuel nos ensina poeticamente, né? Então, é isso. Dá um tom para os pais dessa responsabilidade que tem com os filhos, os avós com seus netos, as babás que cuidam das crianças, né? A gente tem essa responsabilidade de colocar esses pequeninos no caminho de Deus, né? Que eles tenham um olhar otimista, que eles tenham um olhar para o bem, um olhar solidário. E para isso, para a gente ensinar tudo isso, nós também temos que agir assim. Nós somos o melhor exemplo, né? O nosso exemplo fala muito mais do que as palavras escritas ou daquilo que eu digo, né? Então, pensemos com todo carinho nesses nossos pequeninos que estão sob a nossa guarda. Deus chegará e nos cobrará. O que fizeste? Lembrando lá do Evangelho. O que fizestes dos filhos que te confiei? Essa vai ser uma das perguntas para nós, pais e mães. Muito obrigada pela atenção. Sintam-se abraçados carinhosamente por mim. Muito obrigada.